Doutora Denise Albano, então, o juiz planetário Alexandre de Moraes, agora com uma situação muito complicada nos Estados Unidos da América. Ele, de fato, vira réu nos Estados Unidos e o que isso pode ter de consequências para o Alexandre de Moraes? É ele quem vai pagar pelos abusos praticados contra as leis de outros países ou isso pode também repercutir negativamente para o Brasil? As consequências são múltiplas. Certamente, nós, pagadores de impostos, pagaremos um valor considerável por tantos abusos, por tantas arbitrariedades que esse magistrado vem cometendo, vem praticando. Eu tenho certeza que aí as centenas de pessoas, para mais de 1.000 pessoas, que foram prejudicadas, sofreram toda sorte de abusos, de arbítrios. O que esse juiz fez não apenas de mães, pais, trabalhadores, filhos menores, mas, de certa maneira, trataremos preços elevados, porque essas pessoas buscarão sua devida reparação. Não é justo, é mais do que justo. Pessoas perderam o emprego, filhos estão crescendo sem seus pais, sem suas mães. Então, dessa forma, é mais do que justo essas pessoas buscarem na justiça, num breve futuro, com certeza, a sua justa reparação. Agora, quanto ao caso dos Estados Unidos, é interessante porque o ministro Alexandre de Moraes, ele foi como que notificado por uma juíza que está à frente de casos aí relativos à censura, a ordens ilegais, em relação a duas empresas americanas, a duas redes sociais, a Trump Media e ao Rumble. E nesse caso, essas ordens que ele enviava lá para os Estados Unidos para eliminar redes sociais de pessoas que eram alvos de sua perseguição, para retirar postagens. Essas ordens, elas não seguiam as vias ordinárias, o que, à luz do direito internacional, ele deveria respeitar. E essas ordens, como eram por vias tortuosas, ilegais, bem como as próprias ordens eram ilegais, porque nos Estados Unidos existe a tal primeira emenda da Constituição americana, um documento que tem mais de 200 anos, considerada a Constituição mais importante do mundo livre, referência para dezenas de países. E lá é assegurada a liberdade de pensamento, a livre expressão, e ninguém ali residente, nenhum nacional ou alguém que ali mora pode ser alvo de censura, de perseguição, por expor ideias, por expor seu pensamento. Então, no caso, o processo que se instaura nos Estados Unidos quanto a esse caso, contra o ministro Alexandre de Moraes, a gente ouve da boca de vários jornalistas, como o Paulo Figueiredo, como o Alan dos Santos, é no CPF de Alexandre de Moraes. E dessa forma ele irá responder como pessoa física, porque, de fato, ele não agiu como magistrado, ele não cumpriu os trâmites legais, ele não emitiu ordens amparadas pelo direito nem brasileiro, porque nossa Constituição também assegura a liberdade de imprensa, mas ordens de um juiz brasileiro para que sejam cumpridas lá no estrangeiro, o que seria ilícito que ele considera para dar essa ordem, precisa ser ilícito lá também, onde a pessoa vive, onde a pessoa postou, enfim, fez lá seus registros expondo o seu pensamento. Então, eu diria que, para além da possibilidade de sofrer sanções pela lei Magnitsky, ele também responderá
há dezenas de processos, porque eu acompanhei a timeline, programa ontem, em que o Lacombe, juntamente com o Alan dos Santos, faz parte, e o Alan dos Santos dizendo que só está aguardando o deslinde, como vai caminhar esse processo, que ele também, residente nos Estados Unidos, já com sua situação e de sua família absolutamente regular, ele também irá processar o ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente já está pagando, viu? A AGU do Bessias, aí, o petista de carteirinha à frente da Advocacia Geral da União, já providenciou a contratação de um escritório lá na Flórida para defender o Alexandre de Moraes. Aí é um absurdo, né? A gente, para além de suportar, se indignando, a maioria do povo decente, com essas ordens ilegais, com essa sânia persecutória, a notícia que repercutiu desde ontem é que ele mandou prender um dos réus dessa falácia do golpe e abrir um inquérito contra o advogado, simplesmente porque o advogado, se precavendo para proteger a si mesmo e ao seu cliente, gravou conversas que o próprio Cid, o Mauro Cid, que é o delator, que é crucial para esse processo em relação ao que seria o suposto golpe, e o próprio Cid procurando o advogado para dizer que foi pressionado, que na verdade nunca disse que houve golpe, e o advogado, claramente, numa estratégia defensiva, fez o registro notarial dessas conversas e mostrou, pedindo a anulação dessa delação premiada, sem sequer a Procuradoria da República pedir, ele já determina a ordem. É básico no direito, o juiz não pode decretar prisão de ninguém de ofício sem um pedido fundamentado ou de autoridade policial ou de representante do Ministério Público. Como eu também escrevi numa rede social, a gente vive tempos de um direito ensandecido, é um antidireito. Eu diria que ele tenha saúde, mas que encare de frente os muitos processos que virão pela frente diante de todo o histórico de abusos, de todas as arbitrariedades recorrentes que ele vem praticando nos últimos anos.